Tudo bem? São 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a Terra. Então, esse 7 fala de algo que é completo, perfeito, né? E por 2 vezes diz que percorrem toda a Terra. Então, é uma onipresença perfeita. Em todo lugar estão esses 7 olhos. E mais do que isso, e os olhos? O que são os olhos? Aqui fala de chifres, 7 chifres. Chifres sempre fala de poder, né, de força. E os olhos de conhecimento. 7 olhos que veem todas as coisas, que perscrutam todas as coisas, né? Que avaliam, que conhecem todas as coisas. Assim é o Espírito de Deus. Então, temos estudado um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo. Essa é o segundo tema que temos estudado, né? Depois da introdução, a pessoa do Espírito Santo. E ao estudarmos a pessoa do Espírito Santo, então dividimos esse estudo em algumas mensagens. Na primeira vimos que o Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma influência, não é uma tendência, não é um pensamento, é uma pessoa. Depois, na segunda mensagem, que é uma pessoa divina. Ele é Deus. E vimos os argumentos na palavra que garantem que ele é, o que exigem que ele seja, né? É das pessoas da divindade, da trindade. E agora, nessa terceira mensagem, que serão 2, porque nós não conseguiremos cobrir isso tudo hoje, queremos ainda olhar para a pessoa do Espírito Santo, mas queremos fazer isso da seguinte maneira: observarmos na palavra como que ele é referido, ou seja, quais são os nomes usados para se referir ao Espírito Santo. E, ao contrário do que acontece, claro, o Pai e o Filho são mencionados por nomes diferentes. Então, com respeito ao Pai, temos Jeová, né? Temos Deus, Deus Elohim, né? Envolvendo as 3 pessoas. Com respeito ao Senhor, temos o Senhor Jesus Cristo, Cristo Jesus o Senhor, Jesus de Nazaré. Então, são denominações diferentes e cada uma delas tem o objetivo de realçar um aspecto da realidade, da verdade concernente a essas pessoas. Mas a diversidade de nomes usados para se referir ao Espírito Santo é muito maior do que nos outros 2 casos. Possivelmente tentando abraçar esse aspecto dos 7 olhos que percorrem toda a terra. Isso nos dá um pouco do sentimento, dos aspectos, das diversas facetas do Espírito Santo. Então, eu vou mencionar um livro daqui a pouquinho. Esse livro foi o único que eu encontrei em que um dos capítulos dá uma lista de nomes do Espírito Santo, né? Como não cabem todos os nomes hoje, eu resolvi dividir em 2 grupos. E meu critério de divisão foi o seguinte: no primeiro, mais ou menos, são os nomes que dizem exclusivamente a pessoa dele, as características dele. O segundo grupo, que deixaremos para a próxima mensagem, são nomes dele, mas que referem a como que ele lida conosco. O que ele faz por nós e para nós. Isso é grandemente significativo, né, de muita ajuda. Então, esse é o nosso objetivo hoje, né, passarmos por alguns desses nomes. Passaremos rapidamente, mas me parece que é importante que façamos esse dever de casa. Alguns desses textos nós já conhecemos, já vimos no passado. Bem, o livro que disse que nós mencionaríamos, né, é um livro do Torrey. Eu acho que eu vou ter tempo, eu vou mencionar alguma coisa a respeito desse irmão, né, Reuben Torrey. Né. Em 1910, ele publicou um livro que tem o seguinte título: A Pessoa e Obra do Espírito Santo. E aí tem um subtítulo. Agora atenção para o subtítulo: Como revelado nas Escrituras,
joia. E na experiência pessoal, cuidado. Ok? Então, não está proibido falar da experiência pessoal, mas nós precisamos estar alertas. Precisamos discernir o que vem das Escrituras, o que é o ensino das Escrituras e o que é uma experiência da pessoa. Nada errado se é a experiência da pessoa. Mas o que não pode acontecer é a gente achar que a experiência da pessoa é um ensinamento e que precisa se repetir. Okay? Isso é verdade para qualquer estudo, em qualquer situação. Ao lerem alguma coisa que não seja a palavra de Deus, observe, tente discernir o que é Bíblia e o que é a experiência de quem escreve, a opinião de quem escreve. Se nós não tivermos esse discernimento, nós podemos entrar em frias, né? Ou seja, em erros, às vezes, muito sutis. Porque, às vezes, a experiência da pessoa foi genuína, a experiência da pessoa não está errada. Mas exigir que seja a sua experiência e a minha experiência, aí não necessariamente. Quem decide isso é o Senhor. O Espírito sopra aonde quer. Ele decide. Ele distribui os dons conforme lhe apraz. 1 Coríntios capítulo 11. É uma coisa dele. Né? Bem, então, dada esse alerta, vamos a alguns dos nomes do Espírito Santo. E aqui eu vou tentar, dentro do possível, dizer onde que aparecem, se é a primeira menção, se não é, às vezes é menção única. Né? Vou tentar dar um pouco dessa informação para os irmãos. O primeiro nome é o mais abrangente, é o mais simples. É Espírito. Então, primeira menção no Antigo Testamento é Gênesis, capítulo 6. E depois leremos a primeira menção no Novo Testamento. Lembrando que Espírito significa sopro, significa vento. E isso per si já traz algumas consequências, alguns conceitos em si mesmo. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Os irmãos precisam tomar esses versículos, frase por frase, e meditar neles. Então, por exemplo, o que diz esse versículo? O espírito é aquele que lida com o homem, inclusive com o ímpio. Mas o Senhor mesmo disse isso, que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito o agente que Deus determinou para fazer essa comunicação, esse trato, essa conversa. Né? Então, e aqui também diz que não agiria para sempre no homem, porque o homem é carnal. Então, logo de pronto temos aquela dicotomia de que Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, de que o Espírito milita contra a carne. Não tente militar contra a sua própria carne. Você não é capaz de fazer isso. Mas graças a Deus, temos o Consolador. Aquele que, o Paracleto, aquele que veio para estar do nosso lado e nos ajudar. É por conta dele. Ele fará isso muito bem. Nós precisamos sair do caminho e não reforçar a carne. Devemos pender para o Espírito, não para a carne. Okay? Então, primeira menção aqui no Antigo Testamento, a primeira menção no Novo Testamento, Mateus capítulo 4, versículo 1, quando o Senhor foi conduzido ao deserto para ser tentado. Essa é a primeira menção no Novo Testamento. Mateus 4, 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mais uma vez, o Espírito lidando, interagindo com o homem, agora com o homem Jesus. E o homem Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O Senhor Jesus, enquanto Deus, não poderia ser tentado. Porque Deus
não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. O Senhor se fez carne, se fez homem, entre outras coisas, para experimentar a tentação. E ele foi conduzido, foi levado pelo Espírito para essa experiência. E aqui temos também o Espírito Santo sendo chamado apenas de Espírito. Então o Espírito é sopro, é vento em movimento, é ar em movimento. Sempre que temos Espírito, existe esse conceito de movimento, de ação de Deus. E o Senhor, falando com Nicodemos, diz: o vento sopra onde quer. Vento, a palavra no grego é pneuma, é a mesma palavra traduzida para Espírito. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz. Então é possível ouvir o Espírito. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Para nós sempre será um mistério. Muitas vezes, ainda que percebamos os efeitos, mas há um mistério. Nós não sabemos exatamente, né, de onde vai, de onde vem, para onde vai. E logo depois diz: assim é todo o que é nascido do pneuma, do Espírito, do vento. Então, se você, olhando para a ciência, não sabe explicar todas as coisas, é isso mesmo. Somos nascidos do Espírito, o Espírito nos conduz, e à medida que nós caminhamos, algumas coisas nós compreendemos, mas sempre haverá uma boa medida de mistério, porque os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Estamos nas mãos dele, e é ele quem nos conduz segundo a sua boa vontade. Ok? Bem, vamos ao segundo nome. Bom Espírito. Então, agora acrescentamos um adjetivo. Temos isso mencionado 2 vezes apenas no Novo Testamento. Primeira vez em Neemias, capítulo 9, um versículo que já lemos em outras ocasiões. Neemias, capítulo 9. Um versículo cheio de detalhes interessantes que nós não mencionaremos. Versículo 20 de Neemias 9. E lhe concedestes o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negastes. Na minha Bíblia, isso aqui, a letra é pequena, isso aqui eu não consigo ler direito. Não lhes negastes para a boca o teu maná, e a água lhe desses para a sua sede. Está a menção do Espírito aqui com respeito ao ensino, com respeito ao maná, com respeito à água. É o Senhor provendo por meio do seu Espírito, porque o seu Espírito é bom. Salmo 143. Gostamos de dizer que Deus é bom em todo o tempo. Verdade. O Espírito é bom em todo o tempo. Salmo 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. O Senhor, quando prometeu o Paracletos, quando prometeu o Espírito Santo, disse que nos ensinaria, disse que nos guiaria. E essas verdades já estão, essas sementinhas já estão plantadas ali no Antigo Testamento. Outro nome, Espírito de Deus. E agora a ênfase é a divindade do Espírito Santo. Como que alguém é chamado Espírito de Deus se ele não for divino? Não faria sentido, né? Então, o Espírito de Deus é mencionado a primeira vez, Gênesis capítulo 1, logo no início, no princípio criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava, né? Ali sobre esse caos. E logo depois de ouvirmos isso, o versículo 3 começa dizendo, disse Deus. Então, o mover do Espírito Santo é praticamente um prenúncio da palavra de Deus e da ação direta de Deus. É como se o Espírito Santo fosse aquele agente que prepara o cenário, né? Acha os caminhos, abre os caminhos para que Deus venha com a sua palavra para executar a sua vontade.
E no Novo Testamento, a primeira menção, em Mateus capítulo 3, a cena do batismo do Senhor, Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Primeira menção desse nome, Espírito de Deus, no Novo Testamento. Uma curiosidade, irmãos. Estão vendo esse verbo, abriram os céus? Se lhe abriram os céus. Essa palavra abrir é exatamente a mesma usada para descrever que o véu se rasgou de alto a baixo, como os flores pediram. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Então aqui está dizendo que os céus se lhe rasgaram, os céus foram rasgados antes do véu ser rasgado. E porque os céus se rasgaram, então ele viu o Espírito Santo descer sobre ele, né? Na forma corpórea, como uma pomba. Espírito de Deus, esse foi o nome. Próximo Espírito, próximo nome, Espírito de Jeová. Não são a mesma coisa, a ênfase não é igual. Porque Jeová é o nome da aliança, do Deus da aliança. Se Deus é o Deus da aliança, que fez uma aliança com o homem, aliás, fez várias, e nós vivemos na era da nova aliança, assim também é o Espírito. O Espírito é parte de todas essas alianças. Aliás, é o Espírito que consegue transformar, tornar essas alianças palpáveis, experimentáveis para nós, né? Esse nome é utilizado somente no Antigo Testamento, né? Espírito de Jeová. E ele aparece 24 vezes, né? E 7 vezes, por exemplo, só no livro de Juízes. Então vamos ler apenas a primeira menção ali em Juízes 3:10, para registrar o uso desse nome, lembrando que é um nome que enfatiza o aspecto do envolvimento do Espírito Santo nas alianças que Deus faz com o seu povo. Aqui falando de Otiniel, versículo 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Esse Espírito do Senhor é o Espírito de Jeová. Essa palavra Senhor, que aparece em caixa alta, é usada sempre que no hebraico tem a palavra Jeová. Então, veio sobre ele o Espírito de Jeová, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja do Senhor e o entregou nas mãos, Uzã, etc, etc. Juízes é o livro que mostra, né, aquele período tão complicado na vida de Israel, né? E depois de Josué, depois eles conquistarem a terra, então Israel deu aquela relaxada básica. E aí os inimigos começaram a se levantar, né, e tomar, e digamos, oprimir Israel. E como é que Deus lidou naquele período? Ele levantou juízes para opor a essa ação do inimigo. E esses juízes, via de regra, eram tomados pelo Espírito de Deus. E assim Deus, pelo seu Espírito, por intermédio desses juízes, trouxe livramento, né, a Israel. Então está aqui esse nome Espírito de Jeová. E agora acrescentar mais um nome, Espírito de Jeová Adonai, né? Aparece uma vez no Antigo Testamento e tem a sua citação no Novo Testamento. Então, essa é uma vez que aparece em Isaías 61. São palavras que se referem ao Messias. Espírito de Jeová, acabamos de ver,
e agora tem o Adonai. Adonai é Senhor. É Senhor no sentido de kurios, no sentido de dono. Então, é uma palavra, é um nome que, além do aspecto da aliança, traz o aspecto da autoridade do Espírito, né? Porque é o Espírito do Senhor, de Jeová Adonai. E no Novo Testamento é traduzido como o Espírito do Kurios, do dono, do Senhor, né? Daquele que possui. Então, Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus, tá aí esse Deus é Adonai, o Espírito do Senhor Deus, olha esse nome, Espírito do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essas são as palavras que o Senhor proferiu logo depois da tentação que lemos em Mateus 4. Ele saiu das águas, ele saiu do deserto no poder do Espírito Santo, foi para Nazaré e entrou na sinagoga onde ele costumava reunir. E diz o texto, em Mateus 4 mesmo, a pessoa ficou de olho dele. Ele se levantou, tomou o rolo, abriu nesse texto. E aí ele leu esse texto. E em Mateus 4,18 é utilizada essa palavra, o Espírito do Senhor. Nós sabemos que por paralelo se refere a esse momento. Espírito do Senhor Deus. Curios, autoridade, né? E esse nome aparece 4 vezes ao todo no Novo Testamento. Deixa eu ver se eu... Okay. Então, Lucas 4,18, esse que eu acabei de mencionar. Agora os irmãos também vão lembrar, segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, quando diz, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, esse é o nome. Então, lembrar que isso diz respeito à autoridade, né? E outras 2 ocasiões no livro de Atos, uma claramente apontando para a questão da autoridade. Que é quando Pedro repreende Ananias e Safira, né? Como é que vocês, né, mentiram ao Espírito do Senhor? Estava repreendendo. Então, como vocês ousaram fazer tal coisa? Então, vemos um nome que traz em si autoridade. E também, a outra 4ª menção, no livro de Atos, capítulo 8, com respeito a Filipe, diz que o Espírito do Senhor o tomou, depois dele ter interagido com o eunuco, né? O Espírito do Senhor o tomou e o levou a outro lugar. Então, o Espírito do Kurios, Espírito do Senhor. Então, a palavra, um nome que remete à autoridade do Espírito Santo. Prossigamos. Esse nome é muito rico, aparece 2 vezes no Novo Testamento. É o Espírito de Cristo. Espírito de Cristo. Vamos ver as 2 ocorrências. Uma em Romanos capítulo 8. Irmãos, meditem nesses textos. Não temos como fazer isso juntos agora, mas é importante que os irmãos tomem nota, anotem esses versículos, voltem a eles durante a semana, memorize alguns, conforme a direção do Senhor. Deixe que essas realidades impressionem o seu espírito. 8, 9. 8, 9. Aqui, além do nome do Espírito Santo, vou pedir que os irmãos observem o verbo. Okay? Então, diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, está falando para pessoas convertidas, nascidas de novo, regeneradas. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que interessante. Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Claro, tudo é a mesma pessoa. Tudo é a mesma pessoa.
E aqui temos a Trindade, no único versículo. Não tem como. Seria um absurdo imaginar que um desses três, ou dois desses três, não fossem iguais a Deus. Iguais, são Deus na mesma medida, né? Agora, observe o verbo. Se alguém não tem, nós devemos ter esse Espírito. Ele nos foi dado. Então, nós precisamos ter esse Espírito. É possível tê-lo. Ok? Muito bem. A segunda menção e última, também no Novo Testamento, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Um versículo que fala dos antigos. Vamos ler o versículo 10 também. 1 Pedro 1, 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros otorgada, destinado. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Está falando dos profetas do Antigo Testamento. E com respeito a eles, ele já fala do Espírito de Cristo. Então, Cristo, no propósito de Deus, já era uma realidade antes da encarnação, né? Então, aqui faz a menção do Espírito de Cristo. Agora, observar o verbo. Não diz que é o Espírito de Cristo que eles tinham, mas que neles estava. Não é isso? Versículo 11. Referentes, Espírito que neles estava. Então, parece haver uma diferença das duas dispensações, né? Do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha estar, né? Não permanecer. E Romanos, quando fala daqueles redimidos, fala que e aquele não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. O irmão Torrey oferece algumas razões pelas quais, né, existe esse nome. Então, vou lê-las porque elas são bastante instrutivas. Então, por que esse nome? Então, ele dá 5 razões. Primeiro, porque ele é o dom de Cristo. Cristo é quem concede esse dom. Porque Cristo o recebeu do Pai. Cristo recebeu a unção do Pai e, tendo sido ungido, ele derramou isso sobre a sua igreja. Cristo batiza com o Espírito Santo. É ele quem concede o Espírito Santo. É obra do Espírito Santo revelar e formar Cristo em nós, né? Então, essas são as outras 2 razões. Ele revela Cristo em nós e ele forma Cristo em nós. E ele diz o seguinte, que da mesma maneira com que foi o Espírito Santo que formou em Maria a pessoa, né, o corpo de Cristo, o Senhor, ele assim é ele quem forma em nós o caráter de Cristo. Então, ele é o Espírito de Cristo. Então, muito bonito esse pensamento. Agora eu vou para o outro extremo e depois eu volto para alguma coisa que parece ser a intercessão. Espírito de Jesus. Agora aqui nós vamos precisar de uma observação importante. Esse nome aparece somente uma vez. Atos capítulo 16, abra comigo. Atos capítulo 16. Versículo 7. Aqui Lucas descreve o mover da equipe que estava com Paulo, os intentos deles de como o Espírito os conduziu. No versículo 7 diz, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu.
Agora, aqui nós precisamos fazer a seguinte distinção importante. Ela é sutil, mas ela é muito importante. O Senhor, o Verbo eterno de Deus, aquele que no princípio estava com Deus e era Deus, ele se encarnou. Ele se fez homem. E como um homem, ele tinha espírito, alma e corpo. Esse espírito é o espírito humano de Jesus. Assim como você tem um espírito, assim como eu tenho espírito. Esse espírito é o espírito humano de Jesus. Aqui o espírito é o Espírito Santo, que é chamado de Espírito de Jesus. Né? O Senhor aqui já está glorificado à direita do Pai. Não poderia ser o Espírito humano de Jesus. Então, aqui, apesar do nome Espírito de Jesus, é o Espírito Santo. Estava conduzindo, guiando, né? Paulo e seus companheiros, impedindo que eles, naquele momento, fossem para Betim. Então, esse nome tem que nos lembrar de quê? De que é um Espírito que já habitou num homem perfeito. Já mencionamos isso da última vez, quando falamos do óleo da unção, de como que o óleo era preparado, né? A importância de o Espírito Santo veio, foi derramado sobre nós depois de um período de 33 anos e meio, estando na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece todas as etapas da nossa vida, o desenvolvimento das nossas tentações, né? Então, aqui é uma lembrança disso, de que Ele é o Espírito que conhece, Ele é Deus, mas Ele conhece muito bem, né, o que é o homem. Por isso, Ele pode mesmo nos ajudar. Então, falamos do Espírito de Cristo, falamos do Espírito de Jesus, e agora tem alguma coisa que nos remete a uma realidade intermediária. Assim como o Senhor é 100% Deus, 100% homem, e nele encontramos as duas coisas, algo equivalente aparece com o Espírito Santo. Existe também o seguinte nome, que aparece uma vez apenas no Novo Testamento, o Espírito de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Vejamos essa única ocorrência desse nome. A referência, Filipenses 1,19. Filipenses 1,19. Lembre-se que, ao escrever essas palavras, Paulo estava preso. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. O Espírito que, ao mesmo tempo, é o Espírito de Cristo, ele é Espírito também de Jesus, conhece o homem, sabia pelo que ele estava passando, pelo sofrimento que ele estava passando na prisão. E nessa ocasião, Paulo, inspirado por esse Espírito, escreve o Espírito de Jesus Cristo. Eu estou certo de que ele haverá de fazer provisão. Okay? Próximo nome. Esse nós já mencionamos, vou só passar rapidamente. Espírito Santo. Então, a ênfase é a santidade do Espírito. O Espírito é santo. Okay? Por incrível que pareça, no Antigo Testamento, esse nome aparece somente 2 vezes, em Isaías, né? Mas no Novo Testamento aparece 95 vezes. Espírito Santo. Nós demos os detalhes disso quando falamos dele enquanto pessoa divina. Porque essa santidade é um atributo de Deus. E ele é dado ao Espírito Santo no seu nome. Então, o Espírito Santo é necessariamente divino. Espírito Santo. Agora, com mais um aditivo. Espírito Santo da promessa. Espírito Santo da promessa. Tem apenas uma menção disso no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 1. Voltaremos a esse versículo no futuro, porque ele é muito cheio de instrução.
Paulo escrevendo essa circular que conhecemos como Epístola aos Efésios, disse assim, capítulo 1, versículo 13: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Por que o Espírito Santo da promessa? Porque ele é uma promessa. Irmãos, ele não é um prêmio. Não é um prêmio pelo seu bom desempenho na vida cristã. Ele é uma promessa. Deus prometeu e ele nos dá. Ele não é resposta a nenhuma oração nossa. Ele é resposta à oração do Senhor. Vocês lembram? João capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, o Espírito da verdade. Ele rogou, ele foi atendido, né? Digo isso porque existem muitas coisas sendo ditas por aí, nós vamos estudar isso com um pouquinho mais de detalhe no futuro, né? Eles pegam um versículo referente à antiga aliança e diz assim: olha, tá vendo? Você tem que pedir orando pelo Espírito Santo. Vocês não vão achar isso em nenhum outro lugar da Bíblia. Nas epístolas, de jeito nenhum. Ele é o Espírito Santo da promessa. Não é porque você pediu, é porque o Senhor prometeu, né? Ele prometeu e ele cumpriu. Outro pensamento muito bonito que ele faz. Ele diz o seguinte, que no Antigo Testamento, a grande promessa era do Messias. Mas depois que o Messias se encarnou, padeceu, né? Morreu, ressuscitou, foi glorificado, a próxima grande promessa era do Espírito Santo. Passou a ser o Espírito Santo. E de fato o Senhor disse, quando ele, logo antes de ser elevado às alturas, ele disse para os seus discípulos: olha, fica em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Será a promessa. E no dia de Pentecostes, essa promessa foi cumprida. E agora a promessa que nos resta é a volta do Senhor, né? Então, vivemos na expectativa dessa promessa, da volta do Senhor. Estamos chegando penúltimo nome de hoje, né? Óleo da alegria. Olha que nome diferente. Óleo da alegria. Há apenas uma menção no livro de Hebreus, capítulo 1, e a bem da verdade, essa menção é do Antigo Testamento, no Salmo 45, vem de lá. O que diz aqui? Hebreus 1, 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum outro dos teus companheiros. Ele foi ungido com o óleo da alegria. Agora, o que já sabemos a respeito do Senhor? Acabamos de ler a respeito de Isaías 61, versículo 1, repetido em Mateus 4,18, quando o Senhor diz: o Espírito de Deus, o Espírito de puro Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar. Ele me ungiu para ir, para anunciar, para libertar. Então o Senhor foi ungido com o Espírito. E depois Pedro explicando, né, o ministério do Senhor lá na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos. Ele diz: ouvistes como Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e foi praticando bem. Então ele foi ungido pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. E nesse texto diz que ele foi ungido com o óleo da alegria. Irmãos, um nome precioso do Espírito Santo é óleo da alegria. Quando o Espírito Santo nos enche, quando nós permitimos ouvir a sua voz e aquietar na sua presença, o sentimento nunca será de depressão, de tristeza, de pesar. Será de alegria. Agora, atenção,
A alegria segundo o Senhor, né? A alegria do ser humano, às vezes a gente chama o nosso oba-oba de alegria. Alegria nada, né? Não, uma alegria que um detalhezinho estraga, então não era exatamente uma alegria. Mas aqui diz óleo da alegria. Há um gozo que às vezes a gente não consegue descrever, mas é um gozo, é uma paz, é uma alegria, né? Que quem nos dá é o Espírito Santo. Porque ele é o óleo da alegria. Lindo nome esse. Ok. Nosso último nome de hoje. Já usamos esse versículo ao falar da pessoa divina do Espírito Santo. O atributo é eternidade. Hebreus 9,14 usa o nome Espírito Eterno. Diz que foi pelo Espírito Eterno que o Senhor se entregou sem mácula a Deus. O Espírito Eterno. Então, o Espírito é eterno, né? O que não é nenhuma surpresa se nós aceitamos que Ele é Deus. Deus é eterno, o Espírito é eterno. Então vamos parar. Então esses nomes, a ênfase é a pessoa do Espírito Santo. Existem alguns outros que tocaremos na próxima vez, que são nomes que nos remetem imediatamente a como o Espírito lida conosco. O que ele quer produzir em nós, né? Então, é algo muito, muito precioso. Então, no restante do tempo, talvez eu não gaste ele todo, não vou precisar dele todo, vou fazer as outras duas partes de hoje, né? Uma, eu vou mencionar alguma coisa a respeito desse irmão, né, do Torrey. Então, a ideia é trazer um pouco de informação de alguns irmãos preciosos que escreveram a respeito desse assunto e de tantos outros. E também tocar um pouquinho naquela última parte, que são as figuras usadas para mencionar o Espírito Santo, para se referir ao Espírito Santo. Ok, então o Torrey, o nome dele é Ruben Archer Torrey. Então o Torrey é igual torre com Y ao final, né? Nasceu em 1856, morreu em 1928. Americano, pastor, pregador, evangelista, mas ele estudou na Alemanha, né? E ele se envolveu muito, né, com o Moody, naquele movimento, né, de reavivamento que o Moody e as campanhas evangelísticas, né, que o Moody promoveu, ele se associou. Tanto é que depois ele veio ocupar cargos de direção no que hoje se chama Instituto Moody, né, que na época tinha o nome de Chicago, não sei das quantas. Então esse era o Torrey. Curiosamente, a Wikipédia, na descrição do Torrey, diz que ele era alinhado, né, com a teologia de Keswick, né, as conferências de Keswick. E algumas descrições que eles fazem dele são muito, muito impressionantes. Diz que ele é um homem de oração, um estudante da Bíblia, um excelente ganhador de almas, né? Ele era verdadeiramente um estudioso, um erudito da Bíblia, escreveu muitos livros, né? Eu vou mencionar o título de alguns deles, né? Mas são vários. Batismo com o Espírito Santo, né? Como estudar a Bíblia com grande proveito, como obter a plenitude e o poder de uma vida cristã de serviço, como orar, o que a Bíblia ensina, né? A origem divina da Bíblia, a pessoa e obra do Espírito Santo, que é de onde vieram esses nomes, né? Essas menções que eu fiz hoje, batismo com o Espírito Santo, etc., né? Alguns dos livros dele se encontram em português. E ontem eu estava olhando aqui, eu falei assim, eu acho que eu tenho alguma coisa desse irmão de fato. Eu achei, é um compêndio que ele editou, chama Os Fundamentos. Ele é o editor desse compêndio, né? Está em português. Ele é publicado pela Ragnos, né? E é um conjunto, deve ter pelo menos uns 30 capítulos, cada capítulo escrito por, né, um irmão a respeito de fundamentos da fé cristã. Muito sólido,
Muito bonito, né? Ele foi o editor, né, desse conjunto de obras, né? Então, Torrey. Bem, então, deixa eu passar para essa última parte. Eu vou também dividir em duas, porque já que, né, eu dividi os nomes em duas, vou dividir essa parte também em duas partes, se o senhor permitir, próxima vez a gente completa. Mas agora, o emblema muito usado com respeito ao Espírito Santo é o fogo. Falamos da água, falamos do óleo de unção, do azeite, né? E aqui é o fogo. Fogo também, muitas vezes, é mencionado com respeito à pessoa e à ação, principalmente a ação do Espírito Santo para conosco. Mas esses detalhes eu vou deixar para a semana que vem. Semana que vem ou qualquer outro dia que eu vier falar e dar continuidade a isso aqui. Ok? Então vamos ver a primeira menção de fogo na Bíblia. E ali eu acho que já temos algumas dicas, né? Gênesis, capítulo 15, momento de aliança de Deus com Abrão. Para pegarmos um pouco o espírito do texto, começar a ler o versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tente sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Essa é a primeira menção da palavra fogo na Bíblia. E está no contexto de uma aliança que Deus fez com Abrão. Deus havia prometido a Abrão, falou: olha, essa terra vai ser sua, você vai ter posteridade. E os versículos que antecederam esse texto, Abrão está falando com Deus: Deus, como que eu vou possuir isso aqui? Que posteridade o Senhor me deu? O herdeiro da minha casa é um servo, nascido na minha casa. Deus disse: não será esse o teu herdeiro. Então é como se Abrão, à vista daquilo que Deus lhe havia prometido, ele olhou para si, para o seu contexto, e disse: Senhor, como? Não estou vendo jeito. Não estou vendo jeito. E aí veio essa experiência. Então, ele partiu aqueles animais ao meio, que era uma maneira que eles faziam as alianças naquela época, né? Os contratos eram assinados assim: pega um animal, parte ao meio, e pelo meio passariam as duas pessoas que assinavam o contrato. Abrão partiu aqueles animais ao meio, dispôs todo, e esperou. Esperou e foi escurecendo, e nada, e esperou e ficou escuro, e nada de acontecer. E aqui diz que densas trevas. E ele foi acometido de pavor. Aí eu estou lembrando que havia trevas sobre a face do abismo, agora havia trevas sobre Abrão. Mas eis que vem esse fogareiro, essa tocha de fogo, e sozinho passa por entre essas duas metades dos animais. Abrão não passou ali como signatário
do contrato. É como se Deus diz, fica quieto, só eu vou assinar isso, né? Porque esse contrato não pode ser rescindido, né? Não tem essa de falhar. E assim são as alianças, muitas que Deus faz conosco. Assim é a nova aliança. Ele diz, eu sozinho vou tomar esse cálice até a última gota. E o fez e disse está consumado. E esse contrato está assinado pelo único signatário, aquele que não pode falhar. E aqui então temos o Espírito. Deus se fez presente nesse momento, na forma de uma tocha de fogo. Isso nos remete à pessoa do Espírito. Aquele agente que Deus designou para lidar conosco, para nos ajudar, para nos conduzir, para nos ensinar, para nos encorajar, para nos confortar, para nos consolar. Né? Graças a Deus. Então, vamos terminar com as primeiras 3 menções da palavra fogo no Novo Testamento. Encontramos essas 3 menções nos lábios de João Batista, Mateus capítulo 3. É um texto bastante instrutivo, porque ele trata de vários aspectos aqui. E, claro, nossa ênfase será no que diz respeito ao Espírito Santo. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Primeira menção. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Segunda menção. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, a terceira menção. Então, aqui, a primeira e a última menção tem a ver com juízo. E a menção do meio também tem a ver com juízo, mas um juízo especial. A primeira fala que a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa é uma expressão sempre utilizada com respeito ao frutificar. Aquilo que não produz fruto diante de Deus é como se ele diz, olha aqui, já que não vai produzir fruto, vou cortar e vamos dizer assim, vou inutilizar. A gente pode perder o bonde mesmo. Irmãos, isso é tão trágico. Então, realmente, enche o nosso coração de temor diante do Senhor. Agora, observe, temos duas situações parecidas, mas são idênticas. Aqui diz toda árvore que não dá bom fruto. Então, por isso eu penso que está se referindo aos ímpios. São árvores, têm vida própria, têm suas raízes, não dá bom fruto. Isso aqui é um juízo aos ímpios que vivem. Quando o Senhor, em João 15, diz que o ramo que não der bom fruto, ele corta e lança ao fogo, o princípio é parecido, é mesmo, mas aqui se refere ao ramo. O ramo não tem vida própria. O ramo está enxertado na vide. Vive da vida da vide. E estando nele, se não der fruto, então está fazendo o quê? Então é como se Deus dissesse, olha, então esse aqui não quer, não vai. E tem coisas, irmãos, que são meio irreversíveis em vida. Então, atenção. Okay? Mas se você pegar a última menção, aí deixa claro. Aí nós estamos falando de juízo eterno. E aí é dos ímpios, né, que não creram no Senhor. Né? Esses, independente do que fruto ou não fruto, esses, diz aqui
O seu trigo ele recolhe no celeiro, mas queimará a pá em fogo inextinguível. Então, isso é juízo eterno. Mas a parte intermediária diz respeito ao batismo. O Senhor ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, aí temos os dois elementos juntos, o Espírito e o fogo. E esse vai ser um pouco do nosso tema, né, da próxima vez que a gente conversar. Né? Porque esse fogo também é um juízo, mas é um juízo em vida, porque nós não passamos pelo juízo final. Aquele que quer em mim, como diz a Escritura, né, não entra em juízo. Mas Deus tem que julgar a nossa carne, tem que julgar o nosso pecado. Né? Ele tem que lidar conosco, ele tem que nos purificar. E o fogo é, possivelmente, o mais importante elemento purificador. Ele vai muito próximo à água. Mas a água e o fogo purificam de forma diferente. E com esse pensamento eu vou terminar. A água limpa por fora. O fogo, ele consome as impurezas por dentro. O fogo fala de uma purificação interna. A água de uma purificação externa. Enquanto eu pensava nesse princípio, logo veio à minha mente o seguinte: as palavras do Senhor durante o Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, quando ele dizia assim: ouvistes do que foi dito aos antigos. Isso daí é a purificação da água. Uma coisa mais exterior. Eu, porém, vos digo. E aí ele pegava o mesmo princípio e ele como que interiorizasse esse princípio. Esse é o batismo de fogo. Essa é a operação do fogo, que entra, tem que lidar conosco lá dentro. Eis que o vistes, né? Se alguém matar, né? Matou. Não matarás. Eu, porém, vos digo, se você tiver o ódio, seu irmão, você no seu coração você já cometeu, né, esse pecado. Então vemos esses dois aspectos, o aspecto da água e o aspecto do fogo. E João Batista, que batizava em água, batizava falando arrependei-vos. Ele alertou, vem quem é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se o Senhor permitir, nós vamos entrar um pouco mais nesses detalhes na próxima vez que a gente considerar essas coisas. Que o Senhor nos abençoe. Deixei várias coisinhas para os irmãos meditarem ali, julgarem, né? E estarem diante do Senhor para ver como que o Senhor confirma, né? E o que o Senhor não confirmar, pode ser esquecido com tranquilidade. Vamos dar graças ao Senhor. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque percebemos, Senhor, que a Tua palavra é tão além de nós, tão além daquilo que conseguimos entender, manifestar, expressar. Senhor, por isso nós nos confiamos em Tuas boas mãos para que o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine, o Senhor confirme, o Senhor nos encoraje. Te damos graças, Senhor, pelo Teu Espírito, por tudo aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa. Senhor, e somos gratos porque foi pelo sangue vertido na cruz do Calvário que pudemos ter acesso ao Pai e sermos batizados com o Espírito Santo para dentro deste um corpo que é a Tua igreja. Nós nos encomendamos a Ti, encomendamos a Ti o restante desse dia, da semana, Senhor, que inicia diante de nós. Tudo colocamos a Teus pés. Conduza-nos, Senhor, pelo Teu bom Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém.